Boa noite, estamos aqui na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi para o lançamento do livro Guia Bibliográfico da Nova Direita, de Lucas Berlanza. Lucas, você pode falar um pouco sobre o teu livro? Boa noite a todos. O livro foi concebido para ser uma exposição panorâmica dos marcos de ideias que estabelecem aquilo que nós convencionamos chamar de nova direita por uma questão temporal, porque houve muitas confusões a respeito da acepção verdadeira dessa expressão no livro, quando na realidade o significado é muito simples. É a emergência ou o redespertar de ideias de matrizes liberais e conservadoras que andaram durante muito tempo no ostracismo. Ostracismo não é sinônimo de nulidade. A gente teve trabalhos em cima de trabalhos com essas ideias, por exemplo, do nosso professor Biratã Borges de Macedo, que o Alex conheceu muito bem, né, do nosso Roberto Campos, nosso professor Vélez Rodrigues, muitos deles citados no livro, durante esse período que vai desde o fim da UDN, do Partido Libertador do Rio Grande do Sul, até esse colapso do regime lulopetista. No entanto, apesar de ter havido esse trabalho, de ter havido esses pesquisadores e esses intérpretes do pensamento liberal e conservador, a penetração social, a densidade dessa penetração que essas ideias tiveram, ela só vem a ser, de fato, recuperada e numa formatação quase que inédita nos dias de hoje, quando esse modelo que embasou a nova república, esse modelo dirigista, esse modelo que aposta no nosso histórico patrimonial, patrimonialista, estatizante e que rompe com a conexão à civilização, ao passado histórico, quando esse modelo entra no seu colapso, esse modelo está saturado, esse modelo passa a irritar aqueles que querem a divergência, e então um movimento, um processo, um fenômeno, como se queira chamá-lo, no livro eu falo em fenômeno, né? Que alcança as juventudes, alcança o mercado editorial, alcança a intelectualidade e, sobretudo, as redes sociais, e que já ganhou as ruas, começa a trazer com força e com fôlego ideias que divergem, que desafiam essa hegemonia e essa matriz. Então, meu livro tenta traçar o que são essas ideias, o que diabos esse pessoal acredita que deve ser a alternativa para o Brasil, como é que essas ideias se formaram, a sua genealogia. Também apresenta o que essas ideias não sustentam. Existe uma seção que fala dos adversários e dos inimigos, então eu falo do socialismo, do nazismo, enfim. E tenta trazer essa conversa para o Brasil, para a nossa identidade nacional, que é uma preocupação que eu sempre tenho em tudo quanto eu escrevo, de trazer os pensadores brasileiros e as referências brasileiras para a conversa, contemporâneas e também do nosso passado, que constrói o nosso pensamento como nação. Paulo Cruz, você que está como convidado hoje, eu diria que você é, de certo modo, uma pessoa que representa essa nova direita. Você é um intelectual, com uma formação acadêmica sólida, você é um professor que está hoje atuando para crianças, você participou ativamente das manifestações contra o governo Lula e você tem um papel fundamental na internet, nos jornais, escrevendo e analisando não só os fenômenos cotidianos, os problemas que essa nova direita enfrenta em suas diferentes lutas, mas também trazendo um pouco da imaginação, um pouco da cultura, um pouco da história e discutindo também a parte teórica. Você consegue unir essa teoria e essa prática. Você pode falar um pouco da tua percepção dessa nova direita? Bom, boa noite a todos. Eu penso assim, e aí você evocou a questão da imaginação e é um assunto que tem ocupado a minha mente quase que constantemente. Porque eu penso que esse fenômeno, né, uma hora ele precisa se cristalizar de alguma maneira. Né? Então, por exemplo, se eu tiver errado na citação, você me corrija, né, que Russell Kirk diz em algum momento assim, olha, a imensa maioria dos conservadores que eu conheço nem leem livros. Né? Então, são conservadores por tradição, né, por vivência, e por terem em si essa imaginação ou imaginação moral, como o próprio Kirk trabalha, do conservadorismo. Então, quer dizer, claro, não é um conservadorismo livresco, digamos assim, como esse fenômeno que agora começa a acontecer entre nós.
Então, o livro do Lucas vem preencher uma lacuna de informação a respeito do que se tem, e eu achei muito interessante, por exemplo, trazer pensadores brasileiros, né, ao nosso conhecimento, para a gente ver assim, não é que não existia ninguém e agora existe, né? Existe muita gente boa que ficou no obscurecimento durante 50 anos. Né? Então o livro vem preencher uma lacuna muito importante nesse sentido. Mas aí, assim, eu acho que isso precisa se cristalizar na sociedade que, assim, tipicamente a sociedade brasileira é conservadora daquele modo que o Kirk fala, certo? Mas que não tem, no substrato desse conservadorismo, nenhum tipo de fundamento. Aqui tem um pouco de fundamento religioso nisso, claro, mas é muito incipiente, muito mal fundamentado, né? Então, acho que o grande trabalho daqui para frente é cristalizar isso na imaginação moral das novas gerações, por exemplo, né? Das crianças, dos jovens, porque a gente tem consciência disso, tal, vai precisar transmitir isso para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Para os professores, para os alunos, né? Então, não é assim uma questão de fazer uma contradoutrinação, digamos assim, mas é simplesmente apresentar o que existe. Hoje não se apresenta nem o que existe. Você pega o material didático, você nunca vai ver no material didático citarem um Roberto Campos. Você nunca vai ver no material didático citarem Russell Kirk. Você nunca vai ver no material didático citarem Edmund Burke. Não tem. Quando se fala de direita, citam Adam Smith e já saem logo correndo, né? Reclamam um pouco e correm, né? E muda de assunto. Então, assim, cristalizar essas ideias para as próximas gerações, eu acho que é o grande trabalho que a nossa geração tem de fazer. Né? Se a gente conseguir fazer isso com o livro do Lucas, mas, sobretudo, com literatura, com arte, com cultura, aí eu acho que a gente tem grandes chances de, numa geração para frente, ter um país mais são, digamos assim, em termos de imaginação, de pensamento, né, e de ordem até. Né? Porque agora o que a gente vê é assim, há essa reação, então quer dizer, esse fenômeno da nova direita é uma reação. Há essa reação, o que tem? Desordem. Então, eles estão pregando a desordem agora, como meta. Então, já que estão reagindo, então vamos estragar com tudo. Então agora o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, de construir um alicerce onde as próximas gerações possam pisar. Eu acho que é por aí. Na última semana, eu tive o prazer de receber o Lucas no stand que a LVM Editora montou na Bienal do Livro. Nós tivemos uma conversa. Eu até brinquei dizendo que, de certo modo, eu me sinto um pouco um objeto estranho nessa chamada nova direita, porque eu sou um fóssil. Eu sou um fóssil da geração que era o garoto esquisito de 16 anos que corria atrás do Roberto Campos, do Biratã Borges de Macedo, do Donald Stewart, do Og Francisco Leme. E eu tive tive o grande prazer de conviver com essas pessoas e participar até de grupos de debates com eles. E uma coisa que o professor Biratã Borges de Macedo sempre incentiva muito, e o Antônio Paim também incentiva muito isso. O Paim, lembramos que esse ano completou 90 anos e continua muito lúcido, escrevendo, revisando as obras, produzindo ainda. O Paim acha que essa estruturação de um pensamento liberal, de um pensamento conservador, necessita de grupos de estudos. Nós temos que ter bibliografias e devorar esses textos, criar um debate, não ficar preso apenas às ideias, mas adaptá-las à nossa realidade. E o teu livro, ele é um roteiro, acima de tudo. E a primeira parte do teu livro eu acho fundamental, até sendo um pouco tautológico, porque ela vai aos fundamentos. Então você começa com Edmund Burke, passa por Frederic Bastiat, vai a Hayek, Mises e o Biratã Borges de Macedo, você depois segue para Meira Pena, o José Guilherme Melchior, o Russell Kirk, o Roger Scruton. Você pode falar um pouco da importância desses fundamentos teóricos no entendimento da doutrina?
Essa primeira parte, ela é fundamental para cumprir o propósito da obra, porque ela, de fato, ela destrincha esses marcos de ideias. Então a gente começa trazendo à baila, eu disse naquela oportunidade também que havia um quê pessoal nessa organização, porque também o livro tem um quê de testemunho, porque ele ecoa a minha experiência no acesso a essas obras que compõem a lista dos 39 livros. Então ele mais ou menos segue a mesma ordem em que eu tive acesso a elas. Então começa com Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução na França, em que se apresenta o que seria um arquétipo da conceituação do pensamento conservador. É complicado a gente falar em definição, porque é um pensamento muito mais plural, muito mais aberto do que isso, ele não se prende por essência a dogmatismos, mas a conceituação arquetípica do que seria o conservadorismo está provavelmente em nenhum lugar melhor representada do que na obra do Edmund Burke. Em seguida a gente traz os autores da escola austríaca, nosso Hayek, o nosso Mises, com O Caminho da Servidão, que é a obra que traz o frisson das ideias liberais num período em que o intervencionismo imperava como ortodoxia na política econômica internacionalmente. Aí trazemos A Ação Humana, que é a obra magna do Mises, que sistematiza o pensamento da escola austríaca. Em seguida, a gente traz autores brasileiros, como Melchior, que faz uma história do pensamento liberal, e Russell Kirk, que faz também uma categorização do pensamento conservador. E aqui eu faço até um pequeno comentário que é impressionante que o trabalho do Melchior não existe no mundo nenhum livro tão sistemático, abrangente, claro, como o do Melchior. Tanto que em língua inglesa, o livro foi publicado originalmente em inglês, um autor brasileiro. O Melchior, eu acho que é um modelo de pensador nosso, e ele é sistemático, um livro claro que dá essa visão ampla. Então, eu acho que foi muito frutífera a tua escolha por esse livro do Melchior. O Liberalismo Antigo e Moderno, para a gente mencionar o título. É um livro que percorre a trajetória mesmo do que seria o liberalismo, discute as complexidades da definição do que seja o liberalismo, mostrando as pluralidades internas, que é uma temática que é suscitada no meio dessa nova direita o tempo inteiro. As definições, os rótulos, até às vezes com certo excesso, né? A gente se perde muito em rotulações e às vezes escapa dos fundamentos, né? Então eu tento trazer as duas coisas, trazer fundamentos e trazer também o que poderia ser aproximadamente a conceituação desses rótulos e desses termos. Aí, como eu dizia, a gente traz o Russell Kirk conceituando as categorizações do pensamento conservador, sobretudo a experiência americana, mas é um autor que vem exercendo grande influência no país. E aí, juntando o Kirk com o Melchior, a gente tem essa parte da genealogia das ideias, contando esse histórico da formação dessas ideias, de onde elas vieram. E eu fecho com o João Pereira Coutinho, uma síntese extraordinária que ele fez do pensamento conservador, tendo em mira esse arquétipo britânico, né, mas com uma conceituação que conversa muito bem com a realidade brasileira também. Não há nada ali que não possa ser dialogado, não possa dialogar com a nossa experiência, trazendo então o que seria esse pensamento conservador, discutindo a sua oposição aos extremismos reacionários e aos extremismos revolucionários. E com isso eu percorro o fundamento do propósito do livro, que são esses marcos de ideias, o que de fato essas correntes esposam, as ideias que elas de fato defendem, que elas de fato sustentam, e o processo a partir do qual elas se formaram, de onde elas vieram. O conservadorismo com a referência da Revolução Francesa, a reação à Revolução Francesa, a reação prudente de Edmund Burke, e o liberalismo a partir dos Whigs, caminhando ali até chegar aos dias de hoje. Paulo Cruz, as pessoas que acompanham o teu trabalho na internet atualmente, cada vez mais conhecem o Paulo Cruz polemista, o Paulo Cruz que está dialogando com os problemas do dia a dia. Só que eu lembro aqui do Paulo Cruz, pelo qual eu me encantei, o grande crítico de cinema, talvez um dos melhores críticos que existe no Brasil. Acho que é um trabalho teu que eu sinto falta, aqueles teus textos. E você tem dois marcos até de pesquisas tuas. Primeiro, o teu trabalho inicial com o Eric Feiglin, que é um livro que eu senti falta um pouco no teu livro, mas eu sei que era difícil você pegar todas essas influências e, de certo modo, por intermédio do Kirk e de outras fontes, o Feiglin... Você também sentiu falta do Herman Hoppe. Sim, como provocação, mas eu acho que o Feiglin seria um autor muito mais importante até numa linhagem mais conservadora, o Hoppe numa linhagem mais libertária.
E existe um outro autor que faz, eu diria dois, que eu sei que o Paulo conhece muito bem e que influenciam, só que numa linha mais cristã, que são o Chesterton e o C.S. Lewis. E você tocou antes na imaginação, nessa questão de fundamentos também teóricos. Como você vê essa importância, porque muitas vezes nós caímos em desvios ideológicos por tentar criar um pensamento extremamente abstrato e tomar essas obras, que é o bom do percurso do Lucas, que são obras abertas, mostram essas tensões entre diferentes vertentes desse pensamento da direita. Ele não é um bloco único. E às vezes o erro da própria direita nossa é tentar criar um bloco único, criar a direita padrão e também achar que a esquerda é padrão. Até muitas pessoas, quando você vai falar com um professor universitário, você diz, não, mas tem uma hegemonia. Ele diz, não, não tem, porque eu sou gramsciano, o outro é althusserriano, o outro... Então existe essa pluralidade também, o Melchior foi genial nisso, quando discute num outro livro, o marxismo ocidental, mostrar as várias vertentes. E às vezes falta isso. E você tem uma preocupação grande com esses fundamentos, mostrar como que essas ideias, ao mesmo tempo teóricas, de um Feiglin, de um Chesterton, de um Lewis, são ideias que estão calcadas na realidade. Há um realismo muito forte. A tua própria dissertação de mestrado, ao falar de C.S. Lewis, toca muito nisso. Eu vejo ali a realidade como um tema fundamental. Você pode discutir um pouco mais sobre isso? Bom, de certo modo eles estão conectados. Então, o meu interesse, por exemplo, por Eric Feiglin foi assim. O nome me foi sonoro. Um amigo disse o nome. Eric Feiglin, alguém ouviu? E aí eu falei, nome interessante, eu fui atrás para saber o que era tal. E aí fiquei encantado. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção em Eric Feiglin foi um ensaio que há no Anamnese que chama A Consciência do Fundamento. Eu li aquele ensaio maravilhado, falei, meu Deus, é isso aqui que eu quero. Por quê? Porque é exatamente ali que ele evoca o pensamento de Platão e de Aristóteles para dizer, olha, há uma tensão, o ser humano vive uma tensão em relação ao fundamento do seu ser. Ele reconhece que não é causa de si mesmo. Então ele vive a vida inteira brigando com esse fundamento e tentando descobrir qual que é esse fundamento. E aí ele vai fazer uma crítica ao pensamento já pós-aristotélico, o que ele chama de descarrilamento, porque eles compreenderam um pouco o que o Aristóteles chamava de substância. Então esse pensamento foi mudando de sentido, o conceito perdeu sentido, virou um monte de coisa, e aí ele falou que isso se descarrilhou nas ideologias modernas. Então vai desembocar nas ideologias modernas. E aí o que ele fala é que é preciso haver um resgate dessa consciência do fundamento. Então, até eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso na graduação em filosofia, foi sobre esse ensaio, e foi fazendo um diálogo entre Platão, Aristóteles e o Eric Feiglin. Os três traçando essa ideia de que há um fundamento divino no ser humano, no qual ele está fundamentado mesmo, a sua vida está assentada. Isso, claro, vai se cristalizar nas religiões várias, mas aqui no Ocidente, sobretudo no cristianismo. Então, é o cristianismo que vai cristalizar essa ideia do fundamento no Ocidente. E aí eu salto para o Lewis e, de certo modo, para o Chesterton. Por quê? Porque aí o Lewis vai trazer essa ideia de volta, mas dentro da perspectiva da imaginação. Então, quer dizer, onde que está esse fundamento? Está na imaginação. Aquela coisa do Moisés falar para o povo no deserto assim, olha, você tem que ensinar as crianças e tem que inculcar isso na cabeça delas. Tem que falar isso para elas dia e noite. Por quê? Porque você está preenchendo a imaginação moral da criança com a história do dilúvio, com a história da libertação do Egito e coisa e tal. Então, a imaginação moral nasce da consciência desse fundamento. E aí, por exemplo, o meu trabalho de mestrado foi resgatar a trilogia de ficção científica do C.S. Lewis, mas, sobretudo, como ele trabalha o conceito ali de pecado original, que é onde a consciência do fundamento ocidental está. Então, todo o fundamento da cultura ocidental está fundamentado na ideia de que o ser humano não é lá muito bom.
alguma coisa está errada. Nós somos seres imperfectíveis. Exatamente. Então, quer dizer, o ser humano é imperfeito. Então, todo o fundamento da cultura ocidental está nisso aí. Essa profissão de fé, É. na humildade, Exatamente. é o que coloca limite até para que esse fundamento teórico da direita, do conservador liberal, não se torne uma ideologia que quer moldar o mundo de cima para baixo. Exatamente. Aí o conservadorismo nasce disso. Da ideia de que, olha, não adianta tentar dar o passo maior que a perna, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui um pouco. Não adianta dar muito poder para uma pessoa só, né? Não adianta você tentar grandes saltos revolucionários. Então, quer dizer, dentro da consciência de que o ser humano é imperfeito e de que ele não é causa de si mesmo. Há coisas em nós que a gente não sabe. Há coisas em nós que a gente não controla. Certo? Então, quer dizer, desde Platão se fala disso. E a filosofia moderna, claro, vai jogar isso tudo no lixo e vai dizer, não, só tem o ser humano e pronto, acabou. Né? Um fim em si mesmo. Né? Então, eu acho que é aí que essas coisas dialogam. Né? Então, resgatar essa consciência do fundamento, para usar o próprio termo do Voegelin, é fundamental. Né? Sobretudo com essa coisa da imaginação moral, e da consciência de que a gente precisa ser humilde em relação à nossa vida, em relação à nossa ação no mundo e em relação ao outro. Ao falar de imaginação, o Kirk fala, o tema mais citado é a imaginação moral. Só que ele reconhece outros 4 tipos de imaginação construtiva. A imaginação poética, a imaginação política, a imaginação profética e a imaginação histórica. A segunda parte do livro do Lucas, ele faz, de certo modo, essa conexão entre, digamos, a imaginação histórica e a imaginação política, jogando esse fundamento para a realidade. Ele não fica preso nesse guia, porque se esse primeiro fundamento, a primeira parte, só os fundamentos, guiassem o livro de um ponto a outro, ele acabaria se tornando uma ideologia. Ele venderia um liberalismo, um conservadorismo como ideologia. E essa tua segunda parte, quando você se volta para o Brasil, você está mostrando que a realidade é fundamental. As minhas ideias podem ser as mais perfeitas do mundo, mas se elas não se adequam à realidade, pior para as minhas ideias. E o erro do ideólogo é, se as minhas ideias não se adaptam à realidade, mudemos a realidade, mesmo tendo que matar alguns milhões em campos de concentração, em gulags. Você pode falar um pouco dessa segunda parte, que é o diálogo com o Brasil e a realidade, é o que mostra, de certo modo, como esses fundamentos vão encontrar um solo fértil ou infértil em nosso país e como semear isso. Eu diria que a realidade como concretude, o que ela é hoje, e como consequência de um processo histórico. Processo histórico, então, que para se dialogar com as consequências dele é preciso conhecê-lo, é preciso conhecer o que fez com que as coisas chegassem até esse ponto e como é que nós devemos propor ideias que sejam capazes de conversar com essa realidade para que o país tenha, para que isso tudo gere frutos, né? Frutos positivos, que enriqueçam os rumos pátrios. Para isso a gente tem que ressuscitar os pontos cardeais do pensamento brasileiro. E com isso eu começo com o nosso pai fundador, José Bonifácio de Andrade e Silva, um homem que, num tempo em que o tecido social brasileiro se concentrava na escravidão, Joaquim Nabuco faz uma denúncia profunda disso no abolicionismo, ele, mesmo diante dessa realidade limitadora, sob muitos aspectos, que é essa realidade da escravidão, de uma cultura, de uma organização social que se molda em torno da escravidão e em torno da estrutura patrimonialista, José Bonifácio já antevia um projeto de nação que se constituiria na miscigenação, na mescla entre as etnias. Portanto, ele já anunciava essa narrativa do Brasil, da mistura, do Brasil, da junção das diferenças, uma civilização baseada na mistura, mas uma mistura ordenada pelo anseio, pelo conhecimento, pela intelectualidade, pela busca do saber. Uma Atenas da América, como o José Bonifácio fala no livro que organiza alguns textos dele, projetos para o Brasil. Em seguida eu trago o próprio Nabuco, com o seu livro Minha Formação, para mostrar como as ideias liberais foram sustentadas no Brasil. Nabuco, que era um liberal inspirado na linha inglesa, inspirado em Gladstone,
né, na maneira como o liberalismo foi sustentado entre os britânicos, mas que soube também, em boa medida, conversar com a realidade brasileira e que fala com uma sensibilidade patriótica, o que fala muito com a imaginação. Eu acho que isso faz parte da construção de uma imaginação saudável, uma conexão do brasileiro com a sua pátria, com as aspirações da sua pátria. Joaquim Nabuco expressava isso brilhantemente. Daí eu passo para pensadores como o próprio Carlos Lacerda, pensador e político, que soube mobilizar uma parcela da população em torno de ideias liberais e conservadoras no período republicano, e entre outros nomes que falam sobre também os problemas, sobre esses limites do patrimonialismo, o professor Ricardo Vélez e o nosso Bruno Garchagen, né? Eu encerro com um ensaio que é o maior do livro, sobre Roberto Campos, baseado na sua obra monumental A Lanterna na Popa, em que ele ao mesmo tempo traça uma historiografia, apesar de ser um livro de memórias, ele traça uma historiografia do processo histórico, social e econômico brasileiro, como também ele propõe as suas teses, propõe as suas bandeiras, que são em boa medida essas que nós hoje tentamos ressuscitar. Bem, é interessante, você falou do Nabucco, e o teu livro começa com o Burke. Quando eu fiz a edição da Edmund Burke, redescobrindo um gênio do Kirk pelas realizações, um cuidado foi acrescentar alguns anexos, e dentre eles o do Christian Lynch, que ele trabalha com as leituras de Burke no Brasil. E ele mostra que o Burke foi lido pelo Visconde de Cairu, pelo Joaquim Nabuco, pelo José de Alencar, pelo Rui Barbosa e pelo fundador do Partido Conservador, Bernardo Pera de Vasconcelos. E essa geração, eu sei que o nosso tempo está acabando já, a gente não pode ficar aqui, se deixar esse papo, vai durar horas, a gente está sem nenhum vinho importado aqui para beber, sem nenhum whiskyzinho irlandês, cervejas artesanais, temos belas moças aqui. Mas é um papo que a gente tem, poderia durar horas, porque do lado de dois grandes amigos, duas pessoas que eu respeito muito, primeiro como pessoas, mas também como intelectuais. Eu acho que eu agradeço muito ao Zé por me colocar hoje ao lado de vocês dois, aqui nessa conversa. Mas são cuidados que você apresenta, a questão do estadista, a crítica aos adversários, e você dá o fechamento do teu livro. E essas são as duas grandes balizas do teu livro, a introdução e a conclusão. E antes de te perguntar a tua visão, eu deixo você para encerrar isso, eu peço que o Paulo Cruz fale um pouco sobre essa questão das balizas, da visão dessa nova direita, a tua introdução, que você faz ali uma definição do que você parte dos conceitos, e a tua conclusão, que é até um tanto otimista, no momento que, às vezes, a nossa nova direita opta pelo pessimismo, por dizer está tudo acabado, está ruim. Eu estou nessa brincadeira desde 92. E quando eu vejo o que está acontecendo hoje, eu falo, nossa, é uma maravilha. Quando o grupinho nosso eram 7 pessoas, o mais jovem era eu, e o resto era Meira Pena com 80 anos, Antônio Paim já com 70. Era assustador. Vai acabar isso aqui. E hoje o que eu vejo é cada vez pessoas mais jovens fazendo isso. Paulo, você, na tua experiência de professor, e eu queria que você falasse um pouco, na tua leitura dessa visão, da introdução e da conclusão, mas na tua experiência como um educador, como um pai e um professor. Bom, eu também vejo com bons olhos tudo isso que está acontecendo, né? A gente sabe que isso é incipiente ainda, né? Então, quer dizer, perdão, parece que está acontecendo uma grande efervescência, porque a gente está no meio desse furacão todo, né? Mas a gente precisa sair, né, e encontrar as pessoas. Sim. Então, por exemplo, na minha experiência docente, você encontra o quê? É um cenário de terra arrasada. Uhum. Né? Então, imagina só eu tentar explicar, né, o pensamento de Edmund Burke para um adolescente que não sabe escrever, que não sabe ler, que não consegue ler um texto de uma página, de um artigo, e dizer o que ele leu. Então, assim, do ponto de vista da educacional, a batalha é muito maior.
né? É muito maior, porque nós temos aí uma geração, ou duas, ou três, aí que estão estudando ainda agora, mas que estão completamente despreparadas para receber esse tipo de informação. Então, não dá para sequer imaginar um jovem lendo o Burke. Então, sequer, talvez o livro mais importante, né, para a pessoa ter uma noção do que está acontecendo. É difícil até, vamos ser aqui um pouco mais ácidos, imaginar alguns professores universitários lendo Burke. É verdade, é verdade, é verdade. É isso. Então, também tem isso. Então, quer dizer, desde os professores até os alunos, então, é tudo muito raso, né? Muito complicado. Bom, então, o que eu tenho optado por fazer? Eu trabalho muito com imaginação. Então, se eu estou dando aula, por exemplo, para os primeiros anos, eu invisto um bom tempo lendo conto de fada. Eles ficam doidos quando vêm, mas isso é coisa de criança, tá falando. Vocês vão perceber que não. É o texto mais simples que existe para vocês compreenderem o quão a vida é complicada. Então você começa a trabalhar isso com eles e eles começam a perceber que de fato a coisa não é tão simples assim, né? Mas eu também tenho trabalhado muito com a realidade do cotidiano, porque aí eles estão vendo a coisa acontecer. Então você traz uma notícia, uma coisa, fala, vamos ler isso aqui, vamos entender o que está acontecendo e tal. Então é um trabalho muito, assim, ao mesmo tempo que me dá muita alegria, porque eles estão dispostos, né? Você percebe que o retorno que você tem é muito pequeno ainda, né? Então, quer dizer, para a geração que agora está, sei lá, no ensino médio, então é muito difícil você transformar essa geração numa geração frutífera. Então, é quase que assim, você tem de administrar, né? Tem de administrar essa geração para que ela também não se perca totalmente. Então, mas eu acho que não dá para transformar essa geração atual, fazer com que ela gere fruto, né? Essa é uma desesperança que eu tenho. Porém, eu acho que com as crianças, aí é mais interessante. Então, por exemplo, eu trabalhei o ano passado, porque eu dou aula de filosofia para o ensino fundamental 1, para crianças do 1º ao 5º ano. E eu trabalhei com eles as virtudes cardeais: prudência, justiça, temperança e fortaleza. O ano todo eu fiquei concentrado nessas 4 virtudes. Foi muito legal. Então, esse ano que eu ainda estou com eles, né, com pelo menos aqueles do 1º ao 4º, do 5º ano já passou para o 6º, não estão mais comigo. Mas eles lembram, muitos deles falam. Prudência, não sei o quê, então eles comentam, né? Então é coisa simples, né, mas absolutamente fundamental. Essas 4 virtudes são absolutamente fundamentais, né? Mas sou eu um professor que faz isso, assim. Então, né? Então, como reproduzir isso, né, em maior escala? E eu não estou dizendo aqui que o que eu estou ensinando é o que deve ser ensinado. Eu só estou dizendo que eu arrumei um caminho, né, de tentar resgatar alguns fundamentos que estão perdidos na própria educação, né? Você pega o currículo da educação, não tem nada disso. Então está toda voltada para a criança aprender como respeitar o amiguinho, como não dar risada do amiguinho que tem trejeitos, que é efeminado, como você não xingar o menino negro de macaco, e aí fica esse negócio. Então tá todo mundo querendo trabalhar com a sensibilidade e estão esquecendo da educação. Né? Então, assim, o nosso trabalho é voltar a educar as crianças, né? Então esse é o nosso grande trabalho. Perfeito. Lucas, conclusão, uma palavra rápida tua para nós concluirmos. Bom, muito objetivamente, se o livro trata de um fenômeno, a nova direita, é porque o autor considera que o fenômeno seja real. No entanto, ele só é uma realidade porque choca, e ele só choca porque o terreno com o qual ele conversa, no qual ele se instala, com o qual ele dialoga, é um terreno ainda profundamente inóspito, cheio de miasmas e que põe ainda profundos desafios. Mas eu sou um adversário, um inimigo contumaz do derrotismo. Então, eu acredito que se o fenômeno é real, se ele já tem tudo isso, se ele já conseguiu conquistar tudo isso que ele conquistou, né, se nós estamos aqui falando sobre isso, né,
Então é para nós nos animarmos, é para nós não desistirmos, porque vale a pena lutar pelo Brasil. Bem, foi um prazer estar aqui contigo hoje, Lucas, com o Paulo. Agradeço a todos que estão aqui pela presença e agora vamos pegar os autógrafos com o Lucas, o autor, que ele merece agora autografar o livro dele e vocês lerem essa obra que é fundamental. Muito obrigado a todos.